Agora é o seguinte, agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar sobre um tema que é fundamental, a amamentação. Entre os dias 1º e 7 de agosto é comemorada a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que neste ano tem como tema Reduzindo a Lacuna, apoio à amamentação para todos, com foco na sobrevivência, saúde e bem-estar. Para tirar dúvidas, falar sobre a importância da amamentação, nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Débora Leite, pediatra e consultora internacional de lactação. Doutora Débora, muito boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui para falar de um tema extremamente relevante, para falar do principal objetivo da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada também pelo convite e a oportunidade de falar de um tema tão importante. A gente sempre fala, não existe mais dúvida sobre a importância do aleitamento materno e por que as taxas ainda estão tão baixas. Sim. Então, desde o ano passado a gente fala da oportunidade da mulher que trabalha, né? E esse ano a importância de que muitas mulheres quilombolas, indígenas, têm dificuldades para amamentar. Então, esse gap, né, esse abismo está muito grande. Então, hoje as mulheres que têm recurso, elas têm as consultoras de amamentação, ela tem todo o apoio, inclusive tem uma rede de apoio familiar. E muitas mulheres em situações de risco não têm nenhum apoio. E esse ano foi para esse olhar, né, para essas mulheres que precisam de maior apoio para amamentar. É muito importante, quando é que deve se começar a oferecer o peito ao bebê? Tem algum horário fixo? Como é que a gente deve perceber? Então, a amamentação ela deve começar na sala de parto. É muito importante que a mulher tenha esse esclarecimento de que o bebê nasceu, ela deve fazer contato pele a pele. Esse é o gatilho para que a amamentação ela seja bem sucedida, porque é uma cascata de hormônios que vão ser a partir daquele momento e vai culminar com o sucesso da amamentação. Então é muito importante que ela faça contato pele a pele assim que o bebê nascer e que ela fique com o bebê no alojamento, na enfermaria, no apartamento, mas o tempo todo ela e o seu filho, ouvindo o cheirinho do bebê, né? Aqueles sonzinhos que o bebê faz são tão importantes para toda essa fisiologia que a mulher vai passar para o sucesso da amamentação. Olha, isso é muito importante, viu? Eu acredito que uma dúvida muito grande que a mãe deve ter em relação a silicone. Quem usa silicone tem interferência na amamentação, doutora? Na maioria das vezes não, porque o silicone ele não faz, a incisão geralmente ela é na linha abaixo, não é na areola. Quando existe qualquer cirurgia da mama em que há retirada da areola, principalmente as redutoras, essas sim complicam mais, porque há uma interrupção desses ductos. Eles podem recanalizar, geralmente demoram alguns anos para recanalizar, então a gente tem maiores sucessos em pacientes que já têm 20, 15 anos de cirurgia mamária, mas as que fazem apenas o implante do silicone, geralmente não tem nenhuma dificuldade para amamentar. E como saber se a pega, né, está correta, é normal ter feridas, né? Tem algumas mamães que falam muito, ai, tá ferido, né? É comum, é normal, né? Rachadura nos seios. Então, não é para sentir dor ao amamentar. O bebê ele faz uma pressão, né, na primeira sucção, mas não é uma sensação de dor, uma sensação de fisgada que a mãe sente, até pelo reflexo da ejeção. Se a mãe está sentindo dor, a pega pode não estar correta. Então é importante ver os lábios do bebê vertido, a boquinha dele, fazer a bochechinha sempre cheinha, sem fazer estalos. Aquele bebê que mama fazendo estalos, provavelmente está com a língua mais posterior e pode ter problema. Então não é normal sentir dor? Não é. Não é normal. Quando uma mulher sente dor e ela está em amamentação, ela deve procurar ajuda imediatamente. Olha aí. Porque depois que há fissura, que há erosão, tem mulheres que chega a sair um pedaço do mamilo, né? E aí tudo fica mais complexo. Sim. Olha aí, gente, é muito importante, porque é comum a gente ouvir, né, vários relatos de mães que falam, né, de rachadura, de sentir dor, nossa, dói muito. Então, não é para sentir, não é para sentir dor. Olha nem só. Na mama, nem nas costas. Eu sempre digo à mãe, é um momento que vocês precisam ser mimadas. Então, é sempre numa posição acostada, numa melhor cadeira,
Por quê? Porque a dor, o estresse, inibem um hormônio importante da amamentação, que é a ocitocina. Sim. Então, mesmo que a mãe produza o leite, ela não consegue ejetar por conta da ocitocina. Olha aí. Então, é muito importante. Tem mãe que fala assim, eu sou super mãe, eu até se sangrar eu dou. Não consegue. Sim. Porque você precisa estar relaxada, você precisa estar bem para produzir ocitocina e liberar esse leite. Doutora, a senhora falou logo no início da importância daquela mãe que tem que trabalhar, né, que tem que voltar e que às vezes se sente até culpada. Ai, como é que eu vou sair? Como é que meu bebê vai ficar, não vai poder mais se amamentar, né? E como é que funciona nesse momento? É interessante que a mãe, ela deixa, né, ou faça tem alguns, né, procedimentos hoje que são indicados para poder deixar o leitezinho. Como é que funciona nesse caso? É interessante que a mãe deixe ou já possa inserir uma outra alimentação, um leite suplementar? Então, os outros alimentos, a introdução alimentar, ela respeita 3 critérios. Então, o bebê, ele tem que já ter interesse pela comida dos pais, ele tem que ter um reflexo de extrusão, que é o reflexo que ele põe a linguinha para fora já abolido, e ele tem que estar sentando sozinho. Então, ele tem que ter essas 3, e geralmente isso acontece com 6 meses. Então, quando acontece da mãe necessitar o retorno ao trabalho antes desse período, a gente precisa ver cada caso. Sim. Porque a gente tem que ver a jornada de trabalho dela, se é de 6 horas, se é de 12 horas, se no trabalho ela tem um espaço, uma sala de apoio para amamentação, se existe uma geladeira para condicionar, qual é o tempo que ela leva para chegar em casa. Então, a gente sempre diz, né, que é família. Quem vai ficar com esse bebê em casa? Será que essa pessoa tem jeito para estar no copinho? Ou vai ter que ser mamadeira mesmo? Então, cada família encontra um caminho, né? Por isso que, assim, não tem receita de bolo. Verdade. E, assim, se ela conseguir manter exclusivo, parabéns. Também, se ela não conseguiu, parabéns, porque é muito difícil para a mulher, desse retorno ao trabalho precoce, né, ela equilibrar todos esses pratos, né? Sim. A gente escuta também relatos de mãe que falam que o leite empedrou. Por que isso acontece? Então, na fisiologia da lactação, a gente tem, logo que o bebê nasce, a gente tem uma época em que a mulher ela não produz tanto leite, ela produz o colostro em pequeno volume. E aí, quando a prolactina ela fica completamente desinibida, a mãe começa a produzir mais lactose, dá um boom de leite. Então, é quando ela diz, né, que fica engurgitado. Se o bebê não ficou com ela, lembra que eu falei, é importante que ele fique com a mãe o tempo todo. Se ele não ficou com ela o tempo todo, não aprendeu a sugar, a fazer a boa pega, quando dá essa engurgitada e o bebê não consegue sugar, é como eu gosto de comparar, sabe aquelas bolas de festa, as bexigas de festa, quando ela tá muito cheia, você tenta pegar, ela não escapa da mão? Sim. A mesma coisa fica a mama, o bebê não consegue fazer a pega correta. E aí, esse leite lá retesado pode fazer o que as mães chamam, né, de empedrar. Entendi. E aí ela precisa de ajuda, porque é muito doloroso para fazer ordenha. E vai precisar fazer uma ordenha para que o bebê consiga pegar novamente. Então, ela precisa de ajuda também. Nossa, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa. Muito obrigada. Tenho certeza que a entrevista foi muito esclarecedora, né? Um assunto tão fundamental. Considerações finais? Não, só que eu queria agradecer realmente a oportunidade, porque a gente sempre fala, todos sabem da importância do aleitamento materno, mas a gente precisa realmente esclarecer quais são as dificuldades reais que as mulheres têm e realmente reduzir esse gap que a gente está tendo, né, de mulheres que têm uma série de apoio e outras que não têm nenhum. Perfeito. E é isso, gente. Vamos agora, né, dar uma pausa para o intervalo. Fica essa reflexão que nós possamos apoiar mais, cada vez mais, né, mulheres que apoiam outras mulheres. E assim a gente vai para o intervalo e volta já já.